São 7 horas e 32 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui Dr. Reinaldo Prestes. Bom dia, Reinaldo. Tudo bem? Bom dia a todos vocês, telespectadores, espectadores da rádio. Bom dia. Muito bem. Olha, hoje o nosso assunto aqui é autismo. O Reinaldo tem um instituto que trata disso, etc. e tal. E nós estamos no mês, né, do autismo. Dia 2 foi o dia mundial aí de atenção ao autismo. Eu vejo, Reinaldo, para começar a nossa conversa aqui, um aspecto do autismo que eu acho importantíssimo, que não é exatamente o autista, é o restante da população. Certo. Porque depende da compreensão das pessoas de que aquele que está na sua frente, que está convivendo contigo, ou que você esbarrou num ônibus, tem o espectro autista, então ele tem um comportamento diferenciado do seu. Claro. Né? Não, ele pode, em alguns casos, ser agressivo, ele pode, em outros, ser a pessoa mais doce, mas depende também de humor e de uma série de coisas. Sim. Então depende muito mais das pessoas que encontram com o autista, o tratamento que vão dar a ele, para que ele tenha para que ele possa retornar aquilo de alguma maneira mais tranquila, mais confortável para ele, e que os dois possam lucrar aí nesse relacionamento interpessoal, do que ele propriamente dito, porque ele não consegue ser diferente. Sim. Ele não consegue analisar as suas faculdades, o jeito que você deveria se comportar. Sim. Cabe a você, que está fora do espectro autista, conduzir isso. E então é uma coisa que a gente tem que divulgar muito, fazer com que as pessoas percam um tempinho para entender como funciona o espectro autista. Então eu queria, aqui dentro desse serviço, prestação de serviço que a gente quer fazer para a comunidade, para quem nos ouve, para a nossa audiência, de como funciona, como você pode ajudar. Sim. Como você pode ajudar e não ter um encontro que pode escalar para algo que dê polícia, inclusive. Claro. Você abordou um aspecto muito importante. Hoje o transtorno de espectro autista é uma realidade na nossa sociedade, né? A gente tem estudos aí prospectando para praticamente 6,87% da população em 10 anos com algum tipo de diagnóstico do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, como você falou, faz parte da realidade, né? E o autista, né, a criança autista ou adulto, como o próprio nome do transtorno já diz, autismo, né, é auto, ele vive num mundo um pouco diferente. Em algumas situações, ele interpreta movimentos corriqueiros da sociedade ou situações na qual ele tem uma interpretação diferente da realidade nossa. Então, muitas vezes, por exemplo, o autista se incomoda com barulho de ventilador. No mundo dele, pode ser que esteja tendo uma metralhadora e entre em crise no meio da sociedade. E a compreensão da sociedade, da dificuldade, das limitações dessa criança ou adulto ser humano é muito importante para o acolhimento. Afinal, é uma grande parcela da população que nós temos que fazer a inclusão social. Essas crianças vão se tornar adultos, eles vão ter que estar inseridos no mercado de trabalho, relações interpessoais, ou seja, nós temos que acolher e a sociedade entender um pouco mais a doença. Essa questão do espectro, né, que você tem níveis. Sim. Você tem níveis. Tem, inclusive, pessoas que têm grau de autismo que nem sabem. Sim, claro. São diagnosticados com 50, com 60 anos até. Que nesse ponto, que é outra prestação de serviço, porque você, até que você entenda como os outros funcionam, você é normal. Sim. Não importa se é autismo. Qualquer outra coisa que você tenha, TDAH, qualquer coisa que você tenha, até as pessoas que têm desvios morais, os psicopatas. Sim. Até ele entender que tem alguém que é diferente dele, ele é absolutamente normal. Sim. É assim que as pessoas são. Sim, né? Ele se estranha com uma pessoa não entendê-lo naquele momento, porque ele acha que você é igual a ele. Sim, isso é uma parcela comum, né, da sociedade, é assim, né? Os autistas, até no meio do espectro, né, eles costumam dizer pessoas típicas, né, que são pessoas teoricamente, entre aspas, normais, né? E a dificuldade de compreensão é essa mesmo, né? A aceitação, a falta de conhecimento, a falta de diagnóstico. Muitas vezes, como você falou, adultos são caracterizados com um transtorno espectro autista de altos cargos da sociedade. Por exemplo, tem o delegado de Polícia Federal, o procurador, que após a aposentadoria receber esse diagnóstico, né? E a principal causa não, digamos assim, o principal motivo que chama atenção no espectro autista é a dificuldade de socialização. Às vezes são pessoas brilhantes, com determinadas áreas de conhecimento nas quais elas hiperfocam,
foco e desenvolve habilidades impressionantes em relação à sociedade. E essa dificuldade de socialização é a principal característica do espectro, na qual, novamente, a gente tem que ter diagnóstico precoce, se possível, né? Isso é um dos objetivos que eu até falei para o Paulo. A gente está desenvolvendo projetos aí sociais, né? Até o Projeto Azul, que vem no mês de abril, né? Dia 2 foi o dia de conscientização do transtorno do espectro autista, né? Nós estamos fazendo projetos para abranger grande parte da sociedade carente também, porque é fácil falar de pessoas que têm convênio, acesso à saúde, mas hoje a gente tem aí uma vereadora que tem até um filho com espectro autista, divulgou, a Maísa. São mais de 1.000 crianças aí esperando diagnóstico no Projeto Flor. Tudo isso está parado. A realidade é que não tem como essas crianças ter acesso a tratamento e diagnóstico. Eu quero que você fale mais sobre isso pelo seguinte. Esse aspecto, a gente está falando em espectro, esse aspecto da realidade brasileira de que uma parte da população não tem sequer acesso. Você falou de procuradores que passaram a vida toda, a sua parte... A parte útil, falando útil no caso de trabalhar, ter um trabalho regular. Você não para de trabalhar nunca na vida. Não, de jeito nenhum. Né? Mas de emprego formal, né? Sem saber que tinha esse problema. Sim. E pessoas que tinham um salário razoável. Sim. Agora, imagine levar isso para a periferia. O cara é só um esquisitinho perante os outros. Eu gostaria que você falasse mais sobre esse projeto. Tem dinheiro público nisso? Tem iniciativa só privada? De onde vem isso? Então, isso na verdade ocorreu, né? Eu também, o meu filho mais novo, o Felipe, tem um transtorno de espectro autista e nós temos acesso à saúde, mesmo assim foi uma dificuldade tremenda no diagnóstico, né? Os pais às vezes não aceitam muito. Esse projeto nasceu de um sonho aí de poder abranger mais a sociedade, né? Ter um alcance maior. E para isso a gente procurou parlamentares para desenvolver projeto de lei. Quais parlamentares? Foi inicialmente a nível estadual, o deputado Wilson Santos, né? Que acolheu o projeto, ele está em fase de aceitação e análise, né? Então o projeto Mais Azul ele vai acolher praticamente mais de 120 crianças que estão nesse projeto Flor esperando o diagnóstico, né, do espectro autista. Tem aquela dúvida que tem que ser feito com especialista e equipe multidisciplinar. Nós vamos determinar aí ou disponibilizar praticamente 8 finais de semana para essas 120 crianças com acolhimento à família também. Vai ter o aspecto social, de treinamento, de informação e também o início de tratamento que vai ser dado continuidade, se Deus quiser, em outro projeto. Já foi aprovado isso? Essa é uma emenda parlamentar do Wilson? Uma emenda parlamentar, né, que vai pegar aí recursos da saúde. Afinal, né, se trata de saúde, porque impacta muito no tratamento precoce e no prognóstico da doença. Né? Eu quero fazer, fase de análise. Você vai me permitir, Reinaldo, eu fazer aqui um parênteses, eu quero parabenizar o Wilson por isso. Né? Eu andei criticando isso por outros comportamentos dele, mas esse aqui, aplausos, Wilson Santos, aplausos, parabéns pela iniciativa de vocês. E por você ter acolhido projetos como esse. Os que tiver aí, Wilson, esses que tiver aí dessa grandeza desse projeto aí, fique à vontade, viu? Eu estou sabendo agora pelo Reinaldo, mas se você tivesse me falado, eu teria divulgado aqui porque é uma iniciativa que é louvável. Sim. Parabéns, deputado Wilson Santos. Tem mais alguém? Tem mais um. O Abílio mandou para 141 municípios um dinheiro, repartiu uma emenda, né? Pegou e para cuidados e para auxiliar as prefeituras no acompanhamento e tratamento e descoberta e principalmente acolher alunos que tem. Então, parabéns ao Abílio por isso. A gente fica sabendo só das confusões do Abílio, ele se mete nisso. O projeto dele é esse, né? Pela beligerância aparecer mais do que pelos ele acha que, e tem dado certo para ele, né? Aparecer mais nas brigas que ele arruma, nas confusões, do que nas coisas sérias que um parlamentar tem que fazer, e nesse caso ele fez. Parabéns aí ao Abílio e especialmente aqui no estado ao deputado Wilson Santos. Quem tem acesso, as pessoas que têm, agora para quem está na periferia, que desconfia, olha, meu filho ele não é igual aos outros, né? Os outros meus filhos, às vezes tem mais de um, ou dos amiguinhos dele, ou eu já fui criança, eu sei que ele tem algo diferente. Pode ser autismo, pode ser TDAH, pode ser alguma outra coisa, mas ele é diferenciado.
como é que vai ter acesso a isso? E quando? Que está programado, que eu acho que é o objetivo, né? Chegar na ponta. Né, a gente estava correndo para justamente começar em abril esse projeto, pelo dia de conscientização. Semana que vem já temos uma reunião com o gabinete, com o deputado, vamos apresentar o projeto. Eu acho que prontamente, a partir de maio, ou no máximo em meados, vamos pôr em execução mais ou menos 2 meses. Né? Isso também é um projeto piloto. Nós vamos fazer a nível estadual, municipal e também, se Deus quiser, federal, que já temos outros parlamentares em vista. É um projeto piloto que ainda vai começar com diagnóstico, acolhimento, né? Tratamento inicial. Depois, se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo tratamento dessas crianças. E também é uma coisa muito interessante, treinar os profissionais da educação, que são os TDIs, né? Técnico de Desenvolvimento Infantil, na qual a legislação ele obriga as escolas públicas a terem um professor ou um técnico de desenvolvimento à disposição de crianças com espectro autista ou outras doenças neurológicas. Nesse caso, a gente também vai disponibilizar treinamento no curso ABA para esses profissionais aí, então até viabilizando alguma forma de abono, alguma coisa de incentivo para esse funcionário público vir e ter esse treinamento, que também não é fácil, são várias horas aí, quase 1000 anos de treinamento. Fantástica ideia, eu acho que tem que colocar realmente em prática e chegar na periferia, chegar nas pessoas que têm esse problema. A gente está vendo notícias aí da seguinte maneira, né? Justiça obriga a prefeitura a contratar profissionais para direcionar e cuidar de pessoas que têm autismo nas escolas. A justiça tem que fazer isso, né? Então, Vinícius. Muito bem, bom dia, Reinaldo, bom dia, Vale do Público, obrigado pela tua aceitação do convite. Obrigado a vocês. É um prazer poder sempre conversar contigo. Então, o que eu quero te perguntar, está uma polêmica, está envolvendo a Unimed aí, né, no tratamento. Sim. E assim, você como médico, né, eu quero te ouvir a esse respeito. Tem alguns médicos que estão prescrevendo uma carga assim muito pesada, né, 40 horas por semana, sim, né? Sim. Quer dizer, a criança não faz nada, né, ela não estuda, ela só trata, né? E os pais também, tô vendo mães aí largando emprego, sim, enfim, né? Como é que você vê essa questão da carga horária, do tratamento realmente ao quem tem UTEA, né? Sim, você tocou num aspecto importante, né? Como a gente havia falado anteriormente, existem graus da doença, né? Grau leve, de demanda alta ou leve, mas realmente tem crianças que demandam 40 horas semanais no instituto, sabe? E essas crianças não conseguem ter são geralmente muito novos, ainda não estão em acolhimento escolar, né? Então realmente tem essa carga, o tratamento é realmente caro, porque tem que ser disponibilizado terapeutas, né, ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogo, musicoterapia, tudo com especialização no curso, e não é fácil. É um tratamento individualizado, é 1 a 1, 1 hora, é uma dedicação muito grande, e esses profissionais precisam ser bem remunerados, né, para ter um incentivo ao acolhimento também. Mas realmente, eu não vejo por esse lado, sabe? Eu vejo que, falando particularmente da Unimed, né, tiveram uma quebra financeira, independente da razão ou não, e antes esses processos eram muito judicializados, né? O que a gente fez agora? O Instituto Mato Grosso de Autismo, a gente está viabilizando uma forma de diminuir valores, chegar a uma realidade que seja bom para todo mundo, para a sociedade, e poder acolher esses pacientes. Então hoje a gente está fazendo, apoiando parcerias com esses convênios para evitar a judicialização, né? O que não pode é simplesmente um convênio, um plano médico, acolher uma liminar, uma decisão e colocar um profissional recém-formado, que não tem especialização nenhuma, e fingir que fez o tratamento. E isso é uma coisa muito perigosa que a gente vem chamando a atenção. É verdade. Mas assim, você não acha 40 horas muito pesado, Renato? É um trabalho quase para a criança. Ela quase não vive, né? Ela só está em função daquilo. Né? Como é que você vê isso? É pesado. CLT, 44 horas semanais é a legislação brasileira. Quase isso. Infelizmente mas é a realidade, né? São crianças que não conseguem, são um grau mais elevado, de alta demanda, grau 3, né? A criança não verbaliza, a criança é agressiva, tudo. Então a clínica também se torna um lugar de acolhimento familiar, né? Nós temos aí diversas terapias, na qual a família também tem até ecoterapia, não cabe os cavalos lá, então é terceirizado. Mas a gente faz esse acolhimento. É pesado, mas é a realidade. E o tratamento impacta muito nisso aí. O meu filho mesmo, né? Ele não mora aqui, está no Rio Grande do Sul, mas o tratamento lá, ele passa em torno de 20 horas semanais, sabe? É bem pesado, é árduo. Vocês comentaram até que pais largam o emprego, porque a realidade é difícil, né? E às vezes falam em transtorno de espectro autista grau 1, leve, não tem leve. A dedicação é muito importante para o acolhimento, para poder pegar essa criança e viabilizar a inclusão dela na sociedade, que é o principal objetivo. Estava falando de mercado de trabalho também. Essas crianças vão se tornar cidadãos adultos, na qual a gente está fazendo também uma sensibilização da sociedade. Para quê? Para ter uma readequação também no mercado de trabalho. Recentemente eu fiz uma palestra no fórum, a doutora Edileuza, a diretora do fórum, me possibilitou no auditório do júri 2 horas de palestra falando justamente sobre isso.
O fórum já tinha tomado essa iniciativa, alguns servidores, de fazer a readequação para poder acolher essas pessoas também no ambiente de trabalho, focando principalmente na qualidade e não no defeito, entre aspas, ou o problema, o sintoma da criança ou do adulto. A gente foca na qualidade, a gente pega o hiperfoco dessas crianças que têm e desenvolvem habilidades incríveis em determinadas áreas, né? Eu falo, na minha clínica tem crianças de 4 anos que montam o cubo mágico em 2, 3 minutos. Eu, com 46 anos, nunca consegui. Então, assim, eles desenvolvem habilidades extremas. Então, nós estamos focando nisso para poder acolher essas crianças, cidadãos, né? E inserir no mercado de trabalho e nas relações interpessoais, de casamento, independência, tudo isso daí. Olha, Vinícius, só uma coisa aqui. Eu tenho uma filha deficiente auditiva. E o que eu ouvi aqui com relação ao trabalho, porque na legislação brasileira, você tem obrigação, dependendo do número de funcionários que você tem, a partir do número você tem a obrigação de começar a contratar pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Sim. Né? Você sabe o que os deficientes dizem com relação a esse trabalho? Cara, eles colocam a gente no almoxerifado. Não no almoxerifado para tomar conta. Eles colocam a gente como se fosse alguma coisa reservada. Eles não dão função nenhuma para a gente. Exato. Nada. Eles estão lá, a gente está lá para cumprir a legislação. Sim. Eles não querem te ensinar a fazer nada. Eles não têm função nenhuma para você. Sim. Eles estão cumprindo a função deles, que é a adequação à lei. Então, olha como é importante que essas pessoas tenham uma condição de apresentar e desenvolver um trabalho sem maiores dificuldades. Sim, claro, isso é muito importante, né? O desenvolvimento do trabalho é importante no desenvolvimento do cidadão, na parte de aceitação social e se sentir útil à sociedade, né? Por isso mesmo tem essa parte de conscientização da sociedade, né? E poder readequar o mercado de trabalho para que esse adulto cidadão se torne útil também, se sinta útil, o que vai melhorar também e impactar no prognóstico, né? Na socialização dessa pessoa. Vinícius. Não é cumprir a legislação, vírgula, né? Porque a legislação fala da inclusão, né? Se você coloca alguém num depósito, no arquivo, né? No almoxarifado, ela virou um objeto, né? Então você não está cumprindo. Está cumprindo o número, né? Só está atendendo o número, né? Lamentável esse tipo de situação. Isso aí a gente costuma dizer, né? Lei tem muito, difícil é cobrir e cumprir corretamente. É por isso que a gente vem divulgando. Eu já tive aqui outras oportunidades, aceito convites aí. Claro. Não tem nada de marketing, não precisa disso. A gente quer divulgar, né? Mesmo porque eu tenho uma criança com isso aí, eu quero o melhor para ele e para a sociedade também, né? Você estava falando, né? Às vezes a criança, minha sócia também tem uma criança de nível 2 aí, já no shopping uma vez foi quase agredida. A minha filha entrou numa crise, né? E as pessoas não compreendem, porque o espectro autista, o genótipo... Que é birra. Exato. Você não visualiza, por exemplo, uma síndrome de Down, a baixa implantação de orelhas, a hipertelorismo, você visualiza, né? O genótipo, o fenótipo da pessoa. Aí não. É uma pessoa de aspecto normal, aparência, que de repente entra numa crise. Então as pessoas não compreendem, acham que está tendo uma agressão, tudo. Por isso é muito importante também a conscientização do problema, né? Uma criança pequena está fazendo birra e o outro está agredindo a mãe, etc. Exatamente. E as empresas, vou falar um negócio para você pode ir lá no Cine. Agora, tem um monte de vaga. Sim. Que nunca será preenchida. Sabe por quê? Porque na legislação, se você oferecer a vaga, você já está dentro da legislação. Você não precisa dar o emprego. Mas eu gostaria até de mudar. Não será, mas serão. Se Deus quiser, nós vamos conseguir aí aumentar pelo menos essa parcela. Hein? Então, o que eu quero te perguntar também, Reinaldo, assim, algo que deixa os pais muito angustiados vai ser assim pro resto da vida, né? Existe um ciclo, né? No começo é uma carga horária maior e com o tempo vai declinando, isso que eu quero te ouvir também. Claro, sim. Isso aí é uma forma muito importante, né? Eu viso mais uma vez e friso aqui, o diagnóstico precoce é muito importante no impacto do prognóstico, ou seja, no desenvolvimento da doença ou no tratamento. Realmente o que você falou é importante. A gente põe uma avaliação bimestral dessas crianças, feita com especialistas, que vão determinar a carga horária e as especialidades da equipe multidisciplinar para fazer o tratamento. Mas sim, claro, é feito um desmame e conforme a evolução dessa criança, adolescente ou adulto, vai diminuindo essa carga horária, vai readequando, né? Por exemplo, às vezes a criança tem um atraso na fala, precisa mais de uma atenção no fonoaudiólogo, ou um atraso no desenvolvimento, de andar, de ficar em pé, permanecer com o tronco esticado, aí é mais a fisioterapia. Então a gente vai, dependendo da demanda, é dinâmico e pode sim ser reduzido. Tá? Muitas vezes porque o prognóstico é impactante determinando o tratamento. Então isso vai mudar lá na frente. Né? É como uma pessoa que entra no médico, no consultório, a gente passa uma medicação, mas o objetivo não é tomar o resto da vida, é a gente fazer um desmame ou talvez estabilizar a homeostase do organismo para poder diminuir isso daí. Né? Legal, obrigado. 7h52. Primeiro quero mandar um beijo aqui pro Miguel, que é um menino autista, filho de um grande amigo meu chamado Lauro Moraes. Para
justamente nesse sentido de prestar esse serviço. O que é autismo? É uma doença? Como ele vem? Por que uma pessoa nasce autista, outro não? Dentro de uma família você tem um só, não tem outros. De onde vem o autismo? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Eu mesmo me interessei muito nisso e mergulhei a fundo nos estudos aí para saber, a gente chama na parte médica etiologia, a razão, a causa, né? Por exemplo, novamente cito a síndrome de Down, que tem uma alteração genética no cromossomo, né? No qual você visualiza no genoma da pessoa. O autismo é uma incógnita, sabe? Tem muitas teorias aí, hoje a mais aceita, até caiu um pouco, seria no desenvolvimento da sociedade. Veja que interessante. Hoje a sociedade tem informação vasta, né? Muito rápida ao nível de redes sociais, mas superficial. Hoje você recebe um rio, o cara lê pela metade e nem vê o resto, né? Antigamente a gente se aprofundava em livro e lia até o fim, né? Então hoje, velocidade de informação, conhecimento. Hoje uma criança de 7 anos tem o conhecimento igualado ao imperador de Roma antigo, que era a pessoa mais antiga, mais conhecimento na época. Então isso impacta de uma forma que o pai e a mãe, com conhecimento, superficialidade, têm um desenvolvimento de QI maior. E aí, veja só, compara como um copo de água que você vai enchendo, a hora que chega lá em cima, transborda, ou seja, é uma involução da sociedade, sabe? Está se caracterizando isso como principal causa, né? Chega num ponto que tem um preço, digamos assim, a involução ao aspecto desenvolvimento cognitivo. Também tem outras teorias de alterações genéticas que não são bem claras, né? O que se sabe é que isso não são alterações pré-concepção, seria depois da formação do embrião que poderia ter alguma alteração. Já se vislumbraram muito alterações de déficit de alimentar, de ácido fólico, outras vitaminas, mas não foi nada caracterizado. Mas a principal teoria hoje seria essa da involução e também de alguma alteração que não foi identificada aí pós-concepção, ou seja, o embrião já foi concebido, está na fase de implantação no útero e depois disso que ocorre a mutação. Ao contrário de outras doenças que você já tem o problema no DNA ou no cromossomo do Y ou X, dependendo do sexo masculino ou feminino. É mais complicado até para os pais, né? Quando você tem um motivo, né? O motivo é genético e tal, a origem, né? Mais aceitável. Uns carregam culpas, outros não. Mas como é que chegam os pais lá? Quando chega porque normalmente, o que o pai quer? Quer que o filho dele seja tratado e consiga se desenvolver o máximo possível. Mas quando toca no íntimo deles assim, o que você identifica quando chega um pai? Ele se culpa, ele não se culpa, ele se acha castigado? O que você identifica nos pais? Paulo, você tocou num aspecto importante. Isso é uma coisa muito difícil. Até na minha família eu tive isso, né? Meu terceiro filho era de outro casamento, né? E até com 7 meses eu confesso que não tinha grande conhecimento na área, apesar de ser médico há 20 anos. Eu notei algum aspecto diferente. E a mãe, pasme, é a última a aceitar, né? A mãe, por proteção natural, não é um instinto natural da mãe achar que proteger, ter o medo, né? Aquele diagnóstico de negação, como tem no câncer, por exemplo. Então a gente observa muito isso, a gente toma muito cuidado com isso, porque às vezes tem pais aí carentes, né? Que tem pouca informação. O companheiro simplesmente abandona a esposa, o marido, a companheira, após o diagnóstico. Isso é uma parte muito importante de conscientização. Mas os pais vêm bem receosos, né? E muitas vezes o transtorno de espectro autismo é confundido com outras síndromes neurológicas, né? Por exemplo, TDAH, transtorno de hiperatividade, Asperger e outras doenças aí. Então é uma coisa muito delicada. Por isso a gente faz essa abordagem da criança e também dos pais. Isso está no nosso projeto Mais Azul aí, que vai ser feito. Porque, como eu falei, né? A sociedade o ser humano é capaz de tudo e a gente vê isso aí na sociedade, principalmente pessoas que têm informação, tudo o nível cultural, digamos assim, melhor, né? Sem querer discriminar. Mas essas pessoas com menor conhecimento, muitas vezes já vi acontecer, na realidade mesmo. O matrimônio está formado, tudo tranquilo, o pai e a mãe chegam, depois que, digamos, cai a ficha, o companheiro simplesmente larga a mulher ou ignora, sabe? Mas é uma parte complicada. Por isso mesmo é importante a conscientização dos pais juntamente com o diagnóstico, né? Porque é que nem na escola, a educação se dá na escola, não, né? Você sabe que a complementação é dentro do ambiente familiar. Então, o prognóstico também impacta muito na maneira que o pai e a mãe conduzem. Porque você tem lá influência, independente de ficar 1 ou 40 horas semanais, vai ter o aspecto familiar em casa. E a mãe e o pai têm que dar continuidade a isso, fazer repetição. O ser humano aprende por repetição. A criança que tem o transtorno de espectro autista não é diferente. Então é muito importante essa parte de conscientização e acolhimento dos pais e parentes também. Olha, eu quero agradecer bastante aí você ter aceitado esse convite para falar conosco. Eu acho muito importante a gente cada vez mais levar informação a respeito do tema.
Olha, hoje nós temos humoristas na internet de várias maneiras. Tem inclusive alguns que têm deficiência física. Sim. Tem um que eu gosto muito dele. Ele brinca muito com isso, ganha a vida fazendo piadas com isso. E aí com autoridade, porque ele tem, né? Não chega a ser. Não é encarado, no caso dele, não é encarado como humor negro, não é nada, porque ele faz. E um dia desses, um falou da seguinte maneira. Por isso que eu estou falando aqui a importância da sociedade entender as pessoas. De entender quem tem uma dificuldade para saber como você vai se comportar na frente dela. Ou com ela, para que o relacionamento de vocês seja o melhor possível. A gente tem necessidade não necessidade própria. Às vezes a vida te leva a você ter que conviver com alguém diferente de você, né? E você, se você souber lidar com isso, vai ser melhor para você e melhor para a pessoa. Falou assim, eu conheci uma mina na noite aí, ela me falou assim, eu tenho TDAH. Eu falei, não sabia o que era. Eu falei, eu tenho HB20. Veja só por onde é que a conversa está indo. Então é muito importante que as pessoas saibam, e principalmente do autista, porque depende muito mais de você do que dele. Claro. Reinaldo, muito obrigado, querido. Obrigado aí pela presença, pela participação. Estou sempre à disposição aí de forma mais conveniente possível para divulgar a informação aí e tentar junto a vocês aí, são comunicadores, têm um acesso melhor à informação, a minimizar, minorar esse preconceito, e a melhor forma de acolhimento é o conhecimento, né? Então a gente vai trazer sempre que possível isso à sociedade. Aí eu